Agadirogan Satatanu Shaktana Sheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukya Moharatidanjakana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar a nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 4, o capítulo de Roga Anutpadanya. E a gente vai... Tudo bem, meu povo? Sejam muito bem-vindos. Tudo bem, Mara? Tudo bem, Juan? E aí, galerinha? Galera nerd dos Samhitas, vamos chegando, vamos que vamos. No nosso encontro da semana passada, a gente leu... Caraca, a gente já está terminando o capítulo, vocês acreditam? A gente leu até o shloka número 20. É isso. A gente leu até o shloka número 20, primeira metade do shloka número 21, e a gente falou um pouquinho sobre o que acontece quando você suprime o impulso de ejaculação. A gente falou um pouquinho o que acontece quando você suprime o impulso de vômito. Ah, calma aí, deixa eu tirar do ar o meu Telegram, senão ele vai ficar fazendo barulho a noite inteira. Eu sempre esqueço de fazer isso, né? Vocês já perceberam. Então, beleza. A primeira metade do shloka número 20 já foi. E aí agora a gente vai entrar na segunda metade do shloka 21, desculpa. E aí hoje a gente vai entrar na segunda metade do shloka número 21. E eu pedi para vocês transliterarem até o shloka número 23. Hoje o dia vai ser animado. E eu tô um pouco na correria hoje. Tô um pouquinho na correria. Tô com uma situação de uma paciente aqui. E preciso agilizar a nossa leitura de hoje, mas eu acho que vai dar tudo certo. Tudo bem? Fabiano Olegário Sampaio Scherer, Michele Bezerra, Sônia Ciburger, Tatiane Mestrelli, Rita Figueiredo resolveu acompanhar ao vivo. Que bom, é isso aí. Galera da formação dos 4 pilares, para mim tem que estar toda aqui na área. Principalmente essa galera que está querendo se aprofundar mesmo nos Samhitas, cara, não tem outro jeito, não tem jeito melhor do que estar aqui, né? Óbvio que fazer a formação dos 4 pilares é o jeito melhor, mas você tá aqui é de graça, né? Marco Chávio, e aí? Boa tarde, Band Nerd. Já entra, já deixa o seu like. Vocês estão agora, ó, 25 pessoas online com 9 likes. Já aperta o botão, não custa nada para vocês, é totalmente de graça. Manda brasa aí que vocês ajudam a gente a divulgar esse conteúdo pelos 4 cantos da internet, das interwebs. Sejam muito bem-vindos, Juan Diório, Jane Bank, que bom, Fábia, Cristina de Barros, Ricardo Barreto, Way of Ayurveda. Então vamos que vamos, hoje a gente vai da segunda metade do shloka número 21 até o shloka número 23, se tudo der certo. Galera do hashtag F4P já marcando presença, dizendo a que veio, sejam muito bem-vindos. Espero que é isso aí. Aperta logo o seu like aí, a sua curtida, para dar aquela ajudada na galera. Acho que doar sangue é tirar sangue sim, disse Mara Pomarico. Rita Figueiredo, tamo juntos, hashtag F4P, Marta Levi, Leila Ferreira, Patrícia Mangini, Sônia Lúcia de Souza Gomes, é isso aí, que bom. Robson Lima na área, Flávia Souza, caraca, que bom ver vocês aí. Juan Diório, antes de começar, já pergunta, dever de casa, Duma, fumaça terapêutica não aumentaria o vata? Não necessariamente, depende de qual é o elemento que você está usando na fumaça terapêutica. Ruksham, dúvida sobre comer algo seco para liberar o vômito. Isso é aquela nossa dúvida mesmo. Pode ser entendido das duas maneiras. Sruti Rasraya, retirada de sangue, podemos considerar uma doação de sangue? Não. Não pode ser considerado como doação de sangue via de regra, porque a doação de sangue, a quantidade de sangue que é tirado na doação de sangue e a quantidade de sangue retirado recomendado pelo Rakta Mokshanam são muito diferentes, tá? A retirada de sangue, a gente vai chegar lá, né? Lá no futuro vai ter um capítulo pequeno de Rakta Mokshana e que você vai ver. A retirada de sangue do Rakta Mokshana, que é essa venossecção preconizada no Ayurveda, ela é muito pequenininha. É um pouquinho de sangue bem localizado que você tira da pessoa. Eu não sou uma boa pessoa para falar sobre esse assunto porque eu não sou cirurgião ayurvédico. Dentro do Ayurveda também tem muitas especializações e diferenças. E quem é responsável por
Rakta Mokshana são os cirurgiões. Eu não sou da escola de cirurgia, eu sou da escola de medicina, né? Então eu não sou especializado nesse troço. Agora, quando você tira sangue, por exemplo, doação de sangue, você doa uma quantidade significativa de sangue. Quando você doa sangue, você está tirando tanto sangue que, na verdade, para a visão ayurvédica, você agrava bastante o vata. Não é contra tirar o sangue, mas os efeitos são totalmente diferentes, tá? A venossecção ayurvédica, ela acontece em locais específicos que você está querendo tirar o sangue acumulado naquele local. Então ele tem uma função normalmente mais tópica, pode ter uma função orgânica também, né, geral também, mas via de regra a função dela é mais tópica. E a quantidade é sempre muito menor, tá? Então eu sei que existe uma concepção equivocada por aí de que você tem que fazer um Rakta Mokshana ayurvédico que não vai doar sangue. Não é a mesma coisa. Você pode doar sangue e isso tem um efeito terapêutico no corpo? Pode. Mas os conceitos, as bases são totalmente diferentes, tá? Não estou falando contra uma coisa ou contra outra, só estou dizendo que você tem que entender para que serve cada coisa, porque senão você vai fazer o troço com um objetivo e vai alcançar outro. Beleza, galera do F4P aí em peso, como tem que ser. Sejam muito bem-vindos, seus nerds ayurvédicos. Então vamos começar com a segunda metade do Shloka 21 até o Shloka número 23, se tudo der certo. Continuando, lembrando aqui para a galera que caiu de paraquedas que a gente está lendo o capítulo que chama Roga Nutpadani, o capítulo de prevenção das doenças, né? O que você precisa fazer para você não ficar muito doente. Ele falou até agora, no capítulo inteiro, sobre uma série de impulsos fisiológicos que a gente chama de vegas. E ele explicou para cada impulso fisiológico o que acontece quando você suprime esse impulso. Tá? Todo o impulso que você suprime, ele gera um efeito no corpo. E aí ele agora acabou de listar todos os efeitos que acontecem negativos com a supressão desses impulsos e citou também, ato contínuo, as terapias que têm que ser usadas no caso dessa supressão gerar esses problemas, né? Então, vocês estão acompanhando a série aqui como deveriam. Vocês estão vendo, todo Shloka vem com você suprimiu o vômito, o que acontece? E aí, quais são as soluções, né? Quais são as terapias? Suprimiu o impulso ejaculatório, o que acontece? Quais são as terapias? Suprimiu o impulso de respirar ofegante quando você faz atividade física, o que acontece? Quais são as terapias? Então, ele fez isso até agora, até o capítulo número 20, e aí agora ele vai mudar um pouquinho o tom da prosa, e aí vocês vão ver como ele vai mudar o tom dessa prosa. Então, o Shloka número 21, ele diz o seguinte: Truchulartham tyajet kshinam vidvamam vegarodhinam. Isso aqui está escrito errado. Isso aqui é Truchulartham. Está faltando um ma Holland aqui. Vocês não sabem disso ainda, mas algum dia vocês vão entender. Por que eu sei disso? Isso é uma palavra que está incompleta. Beleza? Então vamos transliterar essa parada aí para vocês já começarem bonito. Vocês que são alunos daqui da série, esse é o episódio 121. Vou corrigir aqui. Vocês são alunos da série e sabem que vocês tinham como dever de casa transliterar isso já. Então a transliteração que eu vou propor agora, você deveria estar batendo a sua transliteração com a minha, inclusive me corrigindo se eu fizer besteira. Acontece, né? Ao vivo tem muito disso. Então vamos lá. Trut, 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 tra, chulartam. Tyajet ksha shi ram tyajet kshinam vidvamam vega rodhinam. Beleza. Então esse é o Shloka, segunda metade do Shloka número 21. E agora ele mudou o tom. Ele mudou o tom, fica bem claro que o tom está totalmente diferente. Antes ele estava falando para vocês quais são os impulsos que você não poderia suprimir, o que acontece quando você suprime, como tratar. E agora ele muda totalmente o tom da prosa, dizendo Trichulartam kshinam vidvamam. Então ele está dando uma série de, como eu falo, sintomas ou efeitos no corpo, tá? Então o primeiro efeito que ele fala é trut. Trut. Trut significa sede, tá? Sede. Trutra shulartam. Shulartam é dor. Então,
você não sabe muito bem o que está acontecendo ainda. Se você está lendo aqui o Shloka, você está vendo, ele falou sede, dores, né? É muita dor, é muita sede, desculpa. Muita sede, muita dor, né? Archulartam, muita dor. Kshinam, kshinam. Kshinam é quando a pessoa está muito magrinha. Kshina é quando a pessoa diminui de tamanho. Ele usa aqui o verbo tiajet. E vocês já cansaram de me ouvir falar no verbo tiajet. O verbo tiajet significa que não deveria ser feito, ou deveria ser evitado, né? No capítulo 2, no capítulo 3, a gente usou muito esse verbo tiajet. Então ele fala sede, muita dor, deve ser evitado. Kshinam, uma pessoa muito magrinha. Vidvamam, vidvamam é uma palavra bem nojentinha, que a palavra vit vem de vit, significa fezes, vamam significa vômito. Então é uma pessoa que está vomitando fezes. É um sintoma, né, de uma reversão de movimento peristáltico tão severa que a pessoa está vomitando as fezes dela. Vega rodhinam. Vega rodhinam. Então, vega, que são os impulsos fisiológicos que a gente listou até agora, rodhinam significa que bloqueia esses impulsos fisiológicos. Então, como isso está escrito em poesia, a ordem, né, das palavras fica bem louca, né? Então, vamos tentar desembaralhar esse novelo aqui. Então, ele falou sede e muita dor, tem que ser evitado. Uma pessoa muito magrinha, kshinam, vidvamanam, vidvamam, uma pessoa que está vomitando fezes. Vegarudhinam é uma pessoa que tende a suprimir os seus impulsos fisiológicos. O que isso significa, meu povo? Isso significa, se eu tivesse que reordenar, e muitas vezes em sânscrito, algum dia vocês vão ter que aprender a fazer isso, não vai ser agora, a gente pega uma poesia dessa, a gente tem que reorganizar a poesia. Se você fosse analisar uma poesia em português, você ia ter que fazer a mesma coisa, né? Então, analisa o hino do Brasil, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Então, o verbo está no lugar errado, o sujeito está no lugar errado. Então, aqui também, tá? O tiajet é o verbo da frase, ele deveria ir lá no final. Se você sabe fazer uma análise dos tempos nominais, você sabe que shinam, vidvamam, trutchulartam, tudo isso está no mesmo vegarodhinam, tudo isso está no Dvitya Vibhakti Ekavachan. Vocês não sabem o que é isso, mas a gente vai estudar isso muito, muito, muito para o futuro no nosso minutinho de sânscrito. Então, eu teria que ordenar isso de novo dizendo trutchulartam, kshinam, trutchulartam, kshinam, vidvamam, vegarodhinam tiajet. O que isso significa? Isso significa uma pessoa que está sentindo muita dor, uma pessoa que está sentindo muita sede, uma pessoa que está muito fraquinha, muito magrinha, uma pessoa que está vomitando fezes. Essa pessoa que tem a tendência de suprimir os seus impulsos naturais, tiajet, ela não deve ser tratada pelo médico. Caraca, Matheus, você está dizendo que a gente tem que rejeitar um paciente. Sim. De acordo com os Samhitas, tem prescrições muito claras dos pacientes que a gente deveria atender e dos pacientes que a gente não deveria atender. O que ele está te dizendo aqui? Ele está te dizendo, está te mostrando um caso de um paciente que é incurável. Absolutamente incurável. A gente tem 4 prognósticos dentro do Ayurveda, eu já expliquei os 4 para vocês lá no capítulo 1 do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, e o último dos 4 prognósticos é o paciente que é absolutamente incurável. E o Ashtanga Hridayam, ecoando o Charaka Samhita, ele fala claramente, o paciente que é absolutamente incurável, ele não pode ser tratado. Então, na visão ayurvédica de 4.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, esse paciente, como ele já chegou num ponto que ele já está terminal, digamos assim, não tem o que o médico fazer. No momento que um médico não tem o que fazer com um paciente, a recomendação dos samhitas antigamente era que o paciente não fosse tratado. Por quê? Na hora que o paciente é tratado, como ele não vai ter solução, isso vai acabar com a moral do médico junto à comunidade da cidade que esse médico vive. E normalmente o médico era o médico da realeza, era o médico da corte. Se o médico trata um caso e o caso ele vai de mal a pior, isso mancha a imagem do médico. Parece que era culpa do médico, digamos assim. Então os samhitas precaviam os médicos e que tinham casos que não deveriam ser tratados. Ah, Matheus, isso é como ainda vai ser aplicado hoje em dia? Não.
Não, não é. Não, na minha visão, pelo menos do Matheus, não é. Se eu pego um paciente que está com esse cenário, eu faço Piaget com ele? Eu, pessoalmente, Matheus, não faço. O que eu faço? A gente faz cuidados paliativos, tá? Então você vai tratar essa pessoa com dar o maior conforto que você puder dar para ela ter o melhor fim de vida que ela puder ter. Não vou deixar ela na sarjeta no meio da rua, né, até uma violação de direitos humanos, sei lá. Mas isso aqui eram outros tempos, né? Dentro do cenário no qual o médico era o médico da realeza, o médico da vila, e eles tinham também, dentro dos Samhitas, esses preceitos de proteção à reputação do médico e tal e tal. Beleza, tá claro? Então o que ele está querendo dizer que eu acho que é importante para vocês aqui, né? Óbvio que é um livro de treinamento de médicos, é um livro de medicina, mas ele deixa bem claro que são alguns sintomas de um paciente que está além da cura. E principalmente aqui, ó, o grande sinal que essa pessoa está muito além da cura, é óbvio que o truth, você fala, cara, o cara tá com muita sede, você rejeita o paciente, o cara tá com muita dor, você rejeita o paciente, não é isso. É porque o cara tá com muita sede e muita dor e ele tá muito magrinho e vomitando fezes. Isso significa que teve uma inversão da ordem natural da peristalse dele e ele tá muito magrinho. A tendência natural desse paciente ele não vai conseguir reter alimentos e absorver alimentos, o acne dele já foi totalmente para o espaço, e como ele já está muito magrinho, você não vai conseguir nutrir ele devidamente, ele não vai conseguir se recuperar da doença, tá? Ele tem um agravamento de vata muito grande, a gente teve uma inversão do movimento de vata tão grave que não sei se vocês sabem o que significa peristalse, mas é o movimento natural do seu intestino para levar a comida da boca até ela sair pelo outro lado. Para o cara vomitar fezes é porque você teve uma inversão total da peristalse nesse caso aqui. A pessoa está muito magra, ela não tem bala, ela não tem força suficiente para aguentar nenhum tipo de procedimento. E ela está com um processo totalmente fisiológico dela invertido, que significa que o médico não vai ter nem o que fazer dentro da lógica ayurvédica de 1500 anos atrás. O que um médico hoje, um traumatologista faria com esse paciente? De repente ia fazer uma alimentação parenteral, ia botar o cara no soro, ia nutrir o corpo dele de alguma maneira primeiro, e aí depois ia tratar o problema e ele ia sobreviver no mundo moderno. No mundo ayurvédico, ele ia ter o caso dele rejeitado. Olha que interessante como nem sempre a gente tinha resposta para tudo, né? E aqui é um ponto interessante para vocês entenderem a realidade do Ayurveda. Muita gente idealiza demais o Ayurveda, a cura para tudo, nananana, e não. Tem muitos casos, como o caso do nosso querido aqui, que está com Truchulartam, Kshinam, Vidvamam, Vegarodhinam. Esse cara, dentro do Ayurveda, ele não ia ter solução. Se ele chega na mão do Dr. Marcos Fábio, ele ia ter solução, provavelmente. O Marcos ia botar ele num soro, ia botar ele numa alimentação qualquer lá, que ia nutrir o corpo do cara. O cara não ia morrer, entendeu? Talvez não fosse, mas talvez fosse. Se for um caso muito avançado, não ia ter muito jeito. Tá claro, meu povo? Alguma dúvida? Robson tá dizendo, os Lusíadas, as margens plácidas do Ipiranga, ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Olha só que maravilha, é isso. Robson, professor de português. Ricardo Barreto, não consigo fazer a transliteração correta, mas nos meus Ashtanga Hridayam tem Trutshula e não Trutrashula. É Trutshula mesmo, tá? É Trutshula. Está coberto de razão, tá? Eu que escrevi errado, desculpa. Trutshula. É isso aí. Desculpa, Ricardo Barreto. Alessandra Zacarias, quer dizer, viu, por isso que vocês precisam me ajudar, porque vou blá 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 blá, e de vez em quando eu me atropelo aqui. Alessandra Zacarias, quer dizer que vomitar fezes pode ser um sintoma de uma doença mortal? Pode, Alessandra. Vomitar fezes pode ser o sintoma de uma doença mortal. É necessariamente? Não, pode ser sintoma de uma doença não mortal também. Beleza, vamos em frente então para o primeiro shloka, para a primeira metade do shloka número 22, onde ele continua e ele fala o seguinte: Roga sarve pijayante vegodhirana dharanaihi. Então vamos transliterar essa bagaça aí. Rogar sarvepi jayante Roga sarvepi jayante vego dharana dharanaihi. Roga sarvepi jayante vego dharana dharanaihi.
Então ele continua, né, de novo, já saímos da ideia de ficar fazendo lista de Vegas e o que eles vão gerar. Ele agora está meio que dando os resumos finais, porque na prática ele já está indo para o final do capítulo. Esse capítulo tem só 35 slokas. A gente já está no sloka número 22 e vai terminar o 23 hoje. Então esse capítulo ele vai ser bem rapidinho e ele já está indo para as considerações finais, dando as últimas ideias, amarrando tudo que a gente viu nos primeiros 20 slokas. E ele fala, Rogaha. Rogaha são todas as doenças, muitas, ou plural de doenças. Sarva api. Sarvepi é um sandhi, né? Esse cara aqui chama Avagraha. Eu já comentei com vocês que ele indica que tem a presença de um A aí. E o A que tem aí é o Sarve api. Então, Sarvaha api. Sarve api. Então, isso vira Sarvepi, tá? Sarva significa todas, Rogaha, todas as doenças, api, Jayante, Vegodhirana Dharana Hi. Então, tem duas coisas que são responsáveis por você ter todas as doenças acontecendo. A primeira coisa, Udirana. Udira. Então, Udirana e aqui, Vega Udhirana. Isso aqui também é um sandhi, ó. Vegodhirana é Vega e, deixa eu botar o sânscrito aqui, Udhirana. Vega Udhirana Dharana em Ri. E aí, Vega, lembra do A com o U é igual a O. Vegodhirana Dharana em Ri. A gente já viu esse sandhi e eu agora vou insistir com vocês um pouquinho nos sandhis antes da gente começar a avançar, continuar avançando no minutinho de sânscrito. Vocês têm que ter a habilidade aos poucos de identificar que isso aqui é um sandhi. Que ele está falando de Vega. Eita, tem que mudar o teclado. Vega Udhirana. Vega Udhirana Dharana em Ri. Então, o que ele está dizendo com Vegodhirana Dharana em Ri? A palavra Udhirana e a palavra Dharana. Udhirana e Dharana. A palavra Udhirana e a palavra Dharana foram já muito utilizadas nesse capítulo, principalmente a palavra Dharana. A palavra Dharana significa que quando você suprime alguma coisa. Tá? Quando você reprime alguma coisa. E a palavra Udhirana significa quando você força alguma coisa. Quando você força o quê? Quando você força um Vega. Tá? Vega Udhirana Dharana em Ri. Quando os impulsos fisiológicos eles são forçados ou eles são suprimidos, Rogaha Sarvaha api, todas as doenças, Jayante, elas surgem. Então, todas as doenças são derivadas da supressão ou da forçação dos impulsos fisiológicos. Essa frase é o shloka que você tem que memorizar nesse capítulo. Se você não memorizar nenhum outro, você memoriza esse aí. Esse é o shloka que você vai repetir ele 3 vezes ao dia, todo dia dessa semana, que aí você vai memorizar ele. Roga sarvepi jayante vegodhirana dharana hi. Vego sarvepi jayante vegodhirana dharana hi. Vega sarvepi jayante vegodhirana dharana hi. Então, Vega sarvepi jayante, todas as doenças surgem de Vegodhirana dharana hi, da forçação ou supressão dos impulsos fisiológicos. Esse aqui é o resumo do capítulo todo, se vocês ainda não entenderam. Tá? Se tiver qualquer dúvida desse capítulo, é esse shloka aqui, você volta nele. Eu expliquei para vocês o porquê, a fisiologia disso e tal, e agora ele vai continuar, ele vai esmiuçar tudo que eu meio que já expliquei para vocês, porque a gente está fazendo uma leitura dinâmica, né? Mas eu tirei as ideias que eu tirei do resto do capítulo, agora até o shloka 35, vocês vão ver aos pouquinhos, tá? Então vamos continuar. Segunda metade do shloka, vamos ver se eu tenho alguma dúvida, né? Robson, uma colega da minha mulher teve essa parada de vomitar fezes. Faz parte da gente. Vomitar fezes não é o único sintoma que ele relacionou aqui não, tá? Então leiam com atenção. Ele não disse só vidvaman. Ele disse vidvaman, kshinam,
Trutchulartam, essas coisas todas têm que estar acontecendo. A pessoa tem que ser vegarodinam, ele tem que suprimir os impulsos. Não é só vidvamam, tá? Vidvamam, uma coisa de vomitar fezes, é um sintoma de uma série de doenças, tá? Não é só disso aqui, não. O que ele está falando aqui é uma pessoa que reuniu todos esses sintomas, e aí ela realmente está demonstrando que é um caso terminal. Carla Oxil, essa doença passou por várias etapas para chegar nesse nível? Sim, Carla, sim. Então, a pessoa suprimiu impulsos, né? Isso aqui não é uma doença não, tá, gente? Isso aqui é um estágio que a pessoa chegou. Ela teve que fazer vegarodinam, suprimir os impulsos fisiológicos durante muito tempo, até chegar num ponto que ela tá kshinam, que ela perdeu os tecidos corporais, que ela tá trutchulartam, que ela tem muita sede e muitas dores, tá? Isso não surge do dia para noite, tá? Isso é um processo longo, que a pessoa se desrespeitou durante anos e anos e anos. E aí chegou num ponto aqui que não tem muito o que fazer. Isso aqui não é o coronavírus, não, tá? Isso aqui é outra parada. Isso aqui é uma parada muito mais complexa que foi derivada de quê? Foi derivada disso aqui, ó. Vegodhiranadharanaihi, da supressão ou forçação dos impulsos fisiológicos. E aí a gente parte pro abraço agora. Boa tarde de Lisboa, Rita Marcolino, Sanal Baltazar, tudo bem? Que bom. Vamos para a segunda metade do Shloka 22 e primeira e segunda metade, né, quer dizer, o Shloka inteiro, número 23. E o Shloka 22 e 23, eles dizem o seguinte: Nirdishtam sadhanam tatra bhuishtam yetutan prati tataschane kadha prayah pavano yat prakupyati annapanaushadham tasya yunjatato nulomanam. Tá faltando, de novo, erro de digitação aqui, hein? Beleza. Vamos transliterar essa parada aí, então, para vocês terem noção que ele agora vai dar o resuminho da fisiologia ayurvédica, que eu já meio que comentei com vocês, mas agora vai ficar preto no branco para você não ter dúvida. Então ele fala Nirdishtam sadhanam tatra Nirdishtam sadhanam tatra bhu Bhuishtam ye tu tan prati. 22. Tata shchane kadha praya pavano yat prakupyati anapano shadham tasya Yunjitato nulo manam. Gente, eu me enrolo às vezes com essas transliterações, porque vocês sabem que eu só faço transliteração por causa de vocês, né? Eu nunca translitero nada na minha vida, então e eu tô há anos e anos e anos que eu não faço isso aqui, né? Eu só faço isso por causa da série dos Samhitas para vocês, para facilitar a vida de vocês. Então, por isso que de vez em quando eu me enrolo nas paradas e, né, faz parte. Falta de prática. Então, beleza. Então, todas as doenças são derivadas de forçação ou supressão dos impulsos naturais. E aí ele aqui, ó, faz um shloka grande. Vamos ver se eu consigo caber ele todo na tela. Acho que coube. Beleza. Nirdishtam sadhanam tatra bhuishtam yetu tan prati tataschaneka da prayah pavano yat prakupyati anapanaushadham tasya yunjitato nulomanam. Então ele agora entrou numa de querer te explicar, de continuar a explicação que ele já estava fazendo antes, mas aprofundando na causa fisiológica para isso estar acontecendo. Então ele usa a palavra nirdishtam. Então nirdishtam significa que foi demonstrado, que foi indicado, né? Nirdishtam sadhanam. Sadhanam é algo que leva a alguma coisa, né? Tatra bhuishtam. Bhuishtam é muito numeroso, muitos números, muitas coisas diferentes. Yetu tan prati.
E prati é alguma coisa que é similar, que é parecida com alguma coisa. Então, nirdishtam sadhanam tatra bhuishtam yetu tam prati é assim, eu então meio que listei para você uma variedade de doenças que são causadas por pela supressão e pela forçação dos impulsos naturais, e eu meio que listei para você também como é que a gente trata, né, como é que a gente lida. Buistam, numerosas doenças, numerosos casos, né, diferentes, olha aqui, ele, Buistam, numerosos casos e doenças esse cara Ye aqui, Yetutan, Yetutat, né, na verdade, ele está falando dessas doenças que são geradas pela supressão ou pela forçação dos impulsos naturais. Então, basicamente, essa segunda metade do shloka está dizendo assim, então, eu acabei de listar vários casos, numerosos casos, né, de doenças o que fazer, né, com essas doenças. Então, basicamente é isso, tá? Tatcha no kadha prayaha pavano yat prakupyati. E aqui é um ponto que eu falei isso já para vocês várias vezes, em quase todas as aulas, para não faltar, mas a culpa é de quem, né? Você está procurando aí o culpado por essa brincadeira, e a culpa é do Pavanaha. Quem é o Pavanaha? Alguém sabe me dizer? Pavana. Esse cara aqui, Pavano. Quem é ele, Ricardo Barreto? Pavano yat prakupyati. Esse cara aqui, quando ele está agravado, é por causa dele que tudo isso aí acontece. Prayaha, o excesso. Prakupyati, o agravamento. Quem me diz nos comentários? Estou aguardando, não é uma pergunta teórica não, estou esperando a resposta mesmo. Anekadha, anekadha, não é eka, é uma coisa. Anekadha não é só uma coisa, são várias coisas diferentes. Várias coisas diferentes podem acontecer por causa, disse Ricardo Barreto, do Vata. É isso mesmo. Quando o Vata está agravado, Prayaha, quando ele está Yat Prakupyati, Anekada não é uma coisa só que acontece não, é uma variedade de coisas que podem acontecer quando você tem o Vata agravado. E a palavra praya, que dá origem ao prayaha, pavanaha, ela é bastante interessante, porque a palavra praia significa excesso, tá? Mas além de excesso, ela também significa algo que te leva na direção da morte. Eu sei que parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a beleza do sânscrito também está nisso. O fato de que eles conseguem... Isso é uma característica muito linda do Vagbhata, especificamente. O Vagbhata, dizem que o cara era um poeta, né? Porque ele escreveu esse livro inteiro em poesia. E tem uns trechos que são lindíssimos. São expressões e explicações ayurvédicas lindíssimas. Porque ele está usando uma palavra, que é o prayaha pavanaha. Quer dizer, é o pavana. Pavana é outra... Cadê ele aqui? Pavana, ele é um sinônimo da palavra vata, da palavra vayu, tá? Ele significa... Pavana significa ar, né? Em sânscrito. Então, prayaha, pavanaha, significa o vata agravado. Só que olha que massa. A palavra prayaha também significa aquilo que te leva na direção da morte. Então não só ele significa agravado, como a palavra agravado, nesse caso, a palavra prayaha significa que te leva na direção da morte. Então tem um duplo sentido poético muito incrível que é só o Vagbhata que consegue fazer esses negócios. Fica muito lindo de ler se você entende o que está acontecendo. Então ele é anekadha yat prakupyati. Então quando o pavana, quando o vata ele está agravado, a natureza do agravamento dele é muito... Tá passando um avião, não sei se vocês estão ouvindo. Ele é muito versátil, ele é muito múltiplo, ele é muito... não é uma coisa só que acontece, são milhões de coisas diferentes que acontecem quando o Vata fica agravado, tá? E ele deu exemplos e mais exemplos aqui. E olha que bonitinho, quando você suprime o impulso de vômito, o que acontece? O Vata agrava.
Quais são os sintomas no corpo? Aí ele listou, tá. Quando você suprime a vontade de fazer xixi, o que acontece? O vata agrava. Quais são os sintomas que acontecem? Tá. Quando você suprime as fezes, o que acontece? O vata agrava. Quais são os sintomas que acontecem? Tá. Só que os 3 casos são de vata agravado, mas os sintomas são totalmente diferentes. Percebe? Então o mesmo fator, vata agravado, pode gerar uma série de sintomas completamente diferentes. É isso que ele está mais ou menos dizendo aqui. No momento que você tem o vata agravado, ele vai gerar uma multitude de fatores diferentes. E toda vez que você suprime os impulsos fisiológicos, você agrava o vata, que é isso que ele está querendo dizer. E aí ele termina, né, o shloka número 23 dizendo Anapanaushadam tasya yunditato nulomanam. Então, yunditato nulomanam, anulomanam yundita. Então, qual é o grande problema que eu expliquei para vocês aqui? Né? A gente tem 2 tipos de movimentos dentro do corpo. O movimento natural de Vata Dosha, a gente chama de anulomana. É um movimento que é natural. A gente chama de anuloma. Ele acompanha o loma. O que é o loma? Loma são os pelos do corpo, tá? Então, anuloma é o movimento que acompanha o movimento dos pelos do corpo. Então, eu sei que pode parecer meio confuso isso para vocês, mas essa é a lógica ayurvédica da parada. Quando você faz, por exemplo, uma aplicação de óleo na pele, e essa aplicação de óleo ela é anulomana, ela significa que ela é anuloma, ela é feita de acordo com o sentido dos pelos. O vata, ele se move no corpo na direção natural dos pelos do corpo. Então, via de regra, os pelos eles apontam de cima para baixo. Se você olhar nas suas pernas, né, os pelos vão de cima para baixo. Se você olhar, né, no peito, os pelos vão de cima para baixo. É óbvio que tem lugares que os pelos mudam de direção, e aí o movimento do vata ele pode ser entendido de formas diferentes, mas da boca até o ânus, esse é o movimento natural do vata, de cima para baixo. A gente chama isso de anulomana. E tem um movimento contrário ao movimento de anulomana, que a gente chama de pratiloma. É o contrário do loma, é o contrário dos pelos. Então, se eu tenho, por exemplo, o meu braço aqui, e eu quero fazer uma aplicação de óleo que vai na direção do movimento do vata, eu faço ela anulomana. Se eu quiser fazer ela contrário ao movimento do vata, eu faço pratilomana. É o contrário do loma. Loma significa pelo, tá? Então, o que ele está querendo dizer com isso aqui? Anapanaushadham. Anapana aushadham. O que é ana, pana e aushadham? Ana, pana, aushadham. Ana, pana, comidas e bebidas. Né? Comidas, bebidas e aushadham, remédios. Comidas, bebidas e remédios. Tasya, que tasya é o tat, né, aquilo, no Shasti Vibhakti Ekvachan, significa algo que pertence a alguma coisa, é um pronome possessivo, né, dele, né, dela, seu, sua, essas coisas, né. Então, pra vocês entenderem que é um pronome possessivo. Então, você precisa fazer, basicamente, anulomanam yundita para você resolver tasya. Para você resolver isso, tudo que eu listei aí, que é o quê? Que é o pavana fazendo prayaha, o vata ficou agravado porque você gerou algum problema aí no fluxo natural do vata. O fluxo natural do vata é fazer anuloma. Você bloqueou o fluxo natural do vata. E aí o vata não conseguiu fazer esse anuloma. Então ele bateu e começou a direcionar o movimento para todos os lados. Basicamente, todos os tratamentos que eu listei aí acima, tá dizendo aqui o Vagbata, em todos os shlokas que vieram até agora, eu listei uma série de tratamentos diferentes. Todos esses tratamentos, todos os alimentos, todas as bebidas e todos os remédios que eu citei nos shlokas que vieram aí em cima, basicamente estão fazendo o quê? Eles estão fazendo anulomana. Eles estão direcionando e adequando o movimento de Vata Dosha. Tá claro isso para vocês? Eu acho que eu expliquei isso ao longo dos shlokas para não ter que esperar chegar até aqui, mas basicamente foi isso que o Vagbata agora explicitou. Então, todos os problemas que a gente viu até agora são problemas basicamente de Vata Dosha,
né? E eu já expliquei para vocês um shlokim, a gente vai chegar nesse shloka, né, que ele fala Vayordatuk Shayat Kopo Margasya Varanena Cha. Margasya Avarana, que é o embarreiramento do caminho natural de Vata Dosha, está na causa principal de todos esses problemas que ele listou até agora. Então, todos esses tratamentos, alimentos e bebidas que eu listei até agora, basicamente, eles fazem uma coisa e somente uma coisa, que é Vata Anulomana. A gente está redirecionando, alinhando o movimento de Vata. Se você suprimiu o impulso de urina, você teve uma série de sintomas decorrentes dessa supressão, qual é a minha função como Vaidya? Reorganizar o movimento do Vata Dosha. E aí você vai tomar uma série de remédios que vão reorganizar o movimento do Vata. Se você suprimiu o seu impulso de vômito, você gerou Vata Avarana, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reencaminhar o movimento do Vata. Então até agora ele listou uma série de problemas e terapias conjugadas que vão ter que ser usados, mas todos eles têm a mesma função. Todos eles têm como função fazer Vata Anulomana. Dúvidas, meu povo? Alguma pergunta? Hoje a gente já está com 45 minutos e eu tinha a intenção de que não ia chegar a 1 hora. Mas não adianta, né? A gente sempre se embala aqui. Diga-me se tem alguma dúvida aí, senão eu vou passar o dever de casa. E a gente vai nessa. Eu não estou passando um minutinho de sânscrito para vocês. A expectativa que eu tenho é que você revise muito bem. Eu não estou confortável, a verdade é essa, de avançar com vocês em gramática do sânscrito, porque eu não estou confiante de que vocês estão dominando o que a gente estudou até agora de Sandhi, por exemplo. Se vocês se embolarem com o Sandhi, eu colocar Samastapada, eu colocar outros princípios aqui, ou começar a botar Sandhi e consoante, por exemplo, acho que vai embolar o meio de campo de vocês. Então eu prefiro dar mais tempo para vocês revisarem esses conceitos e a gente evoluir com o sânscrito de forma mais comedida do que eu tentar avançar e isso gerar algum problema de entendimento. Quais são os deveres de casa enquanto vocês botam perguntas que vocês tenham aí do lado? Deveres de casa para quarta-feira que vem. Primeiro dever de casa, transliterar os shlokas 24, 25 e 26. 24, 25, 26, transliterados. Vocês repararam que eu estou começando a pegar velocidade. E a gente está vendo 3 shlokas agora por vídeo. 3 shlokas por vídeo é bastante coisa. E vai embolar. Eu falo para vocês há 2 anos e meio. Vai fazer 3 anos que a gente está lendo essa série. Eu passo o dever de casa. Eu tenho uma estrutura pedagógica estrita para vocês. Se você não seguir, você vai se embolar. Não tem jeito. Porque vai ficar cada vez mais difícil, entendeu? Eu acho que a maioria das pessoas tem uma visão absolutamente equivocada de que a Ayurveda é simples. Você lê um livro lá do Deepak Chopra e você acha que a Ayurveda é molezinha. Você fez um teste do dosha e você acha que a Ayurveda é para qualquer pessoa. Não é. Isso aqui é difícil pra caramba e eu não tenho a menor intenção de que você seja aluno da série dos Samhitas se você não está dedicado de verdade. Então, assim, percebe? Não importa se você fez 35 mil cursos de Ayurveda diferentes. Você vai chegar aqui e você vai se embolar. Porque isso aqui é o Ayurveda de acordo com os Samhitas, é o original, é a parada na fonte. É como se estuda aqui na Índia, e nem aqui na Índia direito o pessoal estuda desse jeito, entendeu? A gente tem 45 pessoas aqui online agora. Para você acompanhar essa série, você vai ter que ralar. Eu boto ela de graça, eu já tô fazendo a minha parte, você tem que fazer a sua também. Senão fica tudo uma molezinha, entendeu? A gente vai ficar para sempre falando de Ayurveda, sempre com o teste do dosha, e sempre falando sobre a alimentação do Vata, do Pitta e do Kapha, é a mesma parada o tempo inteiro. Não é. Eu agora estou me aprofundando em princípios ayurvédicos na fonte, na origem aqui com vocês. Se vocês não fizerem a parte de vocês, eu não vou conseguir fazer a minha. Então, assim, eu tô pegando leve no sânscrito, eu tô transliterando para vocês. Mas a real é que com os meus gurus, por exemplo, aqui na Índia, ninguém ia transliterar, não. Você ia sentar na frente do guru e ele ia ler a parada, ia comentar e ia no embalo, entendeu? A gente vai ter que pegar esse embalo eventualmente e o vídeo tá no YouTube de graça. Você pode ler e reler quantas vezes você precisar. Então, assim, faz a sua parte. Quais são os deveres de casa de agora até a quarta-feira da semana que vem? Número 1, você vai transliterar os shlokas 24, 25 e 26.
Só transliterando toda semana você vai começar a pegar a manha do sânscrito. E aí aos poucos você não vai precisar mais transliterar, porque você já vai ficar tão sagaz que você vai bater o olho e você vai saber o que que é. Dever de casa número 2. Na sexta-feira e na segunda-feira, você precisa separar 10 minutos do seu dia para revisar a aula de hoje. Você vai pegar 10 minutos do seu dia e você vai revisar. Não adianta querer reassistir o vídeo, que o vídeo tem quase 1 hora. Né? Você vai revisar o seu caderno de anotações sobre a aula de hoje. Terceiro dever de casa, todo santo dia você vai reler os shlokas que a gente estudou hoje. Reler os shlokas no sânscrito. Você vai declamar os shlokas todo dia. Isso demora mais ou menos 3 minutos. Não vai demorar nem 3 minutos. Você deveria declamar os shlokas que a gente viu hoje 3 vezes cada shloka. Todo santo dia até quarta-feira que vem. Você vai transliterar 3 shlokas para a semana que vem. Você vai revisar esse conteúdo que a gente viu hoje na sexta-feira e na segunda-feira. E você vai todo santo dia ter 3 minutos que você relê o sânscrito para você começar. Pode ler devagar. Não precisa ler rápido como eu leio. Lê bem devagarzinho, mas lê. Se você não tem o costume de ler, de fazer o que a gente chama de sampradhana, você nunca vai pegar a manha do sânscrito, entendeu? Então você precisa fazer isso. E quarto dever de casa, que é o dever que eu sempre passo, sempre na expectativa de que vocês vão cumprir, é você vai me trazer uma dúvida da aula de hoje na quarta-feira que vem. Então, na quarta-feira que vem, você deveria, porque você revisou na sexta e revisou na segunda, na quarta-feira da semana que vem você vai me chegar com pelo menos uma dúvida, uma curiosidade, um apontamento, alguma coisa pra gente comentar aqui na aula, tá bom? Se temos 40 pessoas, vocês podem trazer 40 dúvidas. Eu vou responder brevemente, taca, rapidinho, só pra você saber. Se você tá estudando, você vai ter dúvida ou vai ter curiosidade. Se você não tem nenhuma dúvida, nenhuma curiosidade, não é porque eu sou muito bom professor ou você é muito bom aluno, é porque você tá com preguiça de parar pra criar alguma questão, alguma curiosidade na sua cabeça, tá? Eu posso formular 35 dúvidas para cada shloka desses aqui. Se você tiver curiosidade de você se dedicar mesmo nesse estudo, você também vai ter. Belezinha? Então vou ler aqui os comentários de vocês e a gente parte pro abraço. André Rodrigues, a sede excessiva é sinal de desequilíbrio de pitta? Sem dúvida nenhuma, André Rodrigues. Então a sua colocação ela é muito boa. A sede excessiva é sinal de desequilíbrio de pitta? Sim, via de regra, a sede excessiva acompanha desequilíbrio de pitta. Por que aquele caso que ele comentou ali em cima, ele é um caso incurável? Porque os 3 doshas estão envolvidos no caso, de forma que não dá para você tratar um sem desequilibrar o outro. Eu não entrei em detalhes sobre isso, porque a gente vai fazer isso muito mais no futuro quando chegar no Chikitsastana. Mas a base do problema é exatamente que o pitta está agravado, o vata está agravado e o kapha também está agravado. Marisa Santos, show Matheus, não sou médica, mas comecei a estudar lá no começo. No primeiro shloka, eu amo estudar. Que bom, Marisa. Tamo junto, eu também amo estudar. Gibrail, boa tarde, galera. Tudo bem? Robson, tô me embolando total. Eu imagino. Faz parte. Não tem jeito, tem que estudar. Mara Pomarico, eu estou péssima no sânscrito ainda. Não tem problema. Daí pra cima, é só se dedicar. Cláudia Cardoso, oi, Matheus. O soluço é um problema vata? É, Cláudia. A gente já comentou isso. Teve um vídeo inteiro falando sobre soluço, nesse capítulo que já passou, falando sobre a supressão do soluço e tal e tal. A gente algum dia vai chegar na doença que é o Rika, né? E a gente vai estudar toda a fisiopatologia de Rika. Ela é muito importante dentro do Ayurveda. Marisa Santos, sou só começando no sânscrito. Não tem problema, Marisa. A gente tem tudo pela frente aí. Robson Lima, alguns pranayamas e kriyas podem agravar o vata? Os bandas, por exemplo? Podem, Robson. Qualquer pranayama pode apaziguar o vata, controlar o vata, direcionar o vata, ou agravar o vata e enlouquecer o vata totalmente. Por exemplo, se você faz um kapalbhati, se você faz uma respiração muito forçada, e você tem o vata agravado, isso agrava o vata, tá? Por isso que muitas práticas de pranayama muito fortes não são indicadas para todas as pessoas, pelo menos não de acordo com o entendimento ayurvédico. Você recomendar, por exemplo, um Bastrika, se vocês entendem de pranayama, se você recomendar um Bastrika para uma pessoa que tem o vata agravado, você pode agravar mais ainda o vata daquela pessoa. Tá? A maioria das pessoas no mundo hoje em dia tem problemas de excesso. Então você agravar o vata com um pranayama desse muito forte, para a maioria das pessoas do mundo hoje em dia seria bom, porque a maioria das pessoas hoje tem problemas de excesso. Agora, vão ter algumas pessoas
que com rotina diária de Bhastrika ou de Kapalbhati sem uma orientação médica vão ter agravamento de vata sim, tá? Eu vejo isso, não é pouco, na clínica inclusive. Ih, gente, será que meu... Não, achei que meu computador tinha dado pau, mas é só porque eu, por algum motivo, não sei porque sumiu aqui a tela. Belezinha, meu povo? Nenhuma dúvida? Esse foi o nosso, mais um episódio, né, do nosso Vida Veda nos Samhitas, que a gente está lendo aqui o capítulo 4, Uruka Nutpadanya, do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 4, toda quarta-feira, aqui no YouTube do Vida Veda, para você. Vocês têm deveres de casa, mandem brasa, e a gente se vê então na quarta-feira que vem para mais uma leitura. A gente está começando a chegar na reta final, digamos assim, desse capítulo. Muito obrigado pela presença de todos vocês e até a próxima quarta-feira. Ragadirogan satatan shaktan sheshakaya prasutana shesham autsukya moharati danjakhana yo purva vaidyaya namostu tasmai.